Andréa Pazold. Agora, vou passar a palavra ao excelentíssimo juiz do trabalho, Dr. João Alves Magalhães, para a leitura do currículo da primeira palestrante, Bianca. Bom dia, doutora Bianca. Bom dia, doutor André. A doutora Bianca Creme Nogueira Correia é professora e pesquisadora em Direito e Tecnologia, com atuação em Teoria do Direito Privado, Pensamento Afrodiaspórico e Decolonialidade. É também doutora em Direito pela PUC-Rio, mestre em Direito Constitucional pela UFF, bacharel em Direito pela UFRJ, vai me perdoar aqui o inglês, Former Research Fellow na Universidade de Leiden, Holanda, no Center for Law and Digital Technologies, membro também do Núcleo de Direito e Novas Tecnologias, da PUC-Rio, membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, professora de graduação e pós-graduação em Direito Digital, no IDP, professora também do Instituto Infinet, no MBA em Gestão de Segurança da Informação, professora convidada na PUC-Rio, no Instituto New Law e ITS Rio, pesquisadora no Centro de Direito, Internet e Sociedade, SEDES IDP, e também coordenadora no projeto IDP Privacy Lab. Foi professora substituta na UFRJ e também na Universidade Federal Fluminense. Foi coordenadora acadêmica do Instituto Deneman Simse. Atualmente é fellow de Policy e Advocacy na Coding Rights em Proteção de Dados, e é também autora do livro Algoritmos, Vieses Raciais e Direito, pela editora Lumen Iuris. Professora Bianca, seja muito bem-vinda. Sem mais delongas, lhe passo a palavra. Alô? Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite e já inicio minha fala trazendo alguns dos meus objetivos. Acabou, pronto, voltou. Trazendo alguns dos meus objetivos. Ah, não, está tranquilo. Tem só para eu passar a apresentação que eu pedi? Então, vou trazer algumas das minhas observações preliminares no sentido de contribuir com as atividades da magistratura do trabalho, de primeira e segunda instância, entendendo que, para a mitigação de processos discriminatórios produzidos por tecnologia, os tribunais também têm sido instrumentos fundamentais quando da atuação dentro de suas atividades institucionais. E digo isso sem nenhum tipo de problema, entendendo que, aonde há produção de tecnologia, existe uma produção social também. Então, os processos discriminatórios nada mais são do que não apenas... Tá ótimo, muito obrigada. Não apenas, então, não começou, fruto do processo de produção tecnológica, mas também processo de interpretação sobre essas aplicações tecnológicas no contexto social. E dentro das relações de trabalho, nós estamos observando uma série de ações e aplicações que têm trazido muito desafio, ou pelo menos muitos desafios com S's, né, para o campo da magistratura, seja no campo estadual, seja também na perspectiva do direito do trabalho. E, para isso, eu queria passar também algumas imagens e alguns conceitos preliminares sobre tecnologia, mas passando muito rapidamente para poder chegar direto ao ponto, que é em que medida a atuação jurisdicional, de fato, consegue ter tamanho ou não, observando os desafios das discriminações produzidas por algoritmos dentro das atividades que lhes são concernentes. Bom, eu vejo aqui, acho que aqui agora vocês conseguem ver. Então, já fui apresentada, eu vou passar diretamente para as questões relativas às controvérsias sobre algoritmos e inteligência artificial. Quando nós falamos de inteligência artificial, e eu vou fazer isso de uma maneira muito
muito célere, muito rápida, eu gosto muito de trazer as observações trazidas pelo Isaac Asimov. Não sei se vocês já leram esse livro, é um clássico da ficção científica, em que, quando ele cunhou o conceito de robô, de inteligência artificial, óbvio que de uma maneira literária, ele desenvolveu 3 leis da robótica. Segundo essa lei, obviamente que é uma lei literária, né, uma ficção científica, sempre vale ressaltar, mas é interessante para a gente traçar alguns contornos interessantes sobre como a gente experiencia a tecnologia hoje. Então, para o Asimov, em 1950, quando ele escreveu esse livro, Eu, Robô, ele desenvolveu o quê? A primeira lei da robótica, obviamente na década de 50, seria: um robô não pode ferir seres humanos. Essa seria a primeira lei de Asimov. A segunda lei é: o robô precisa obedecer estritamente às ordens humanas, desde que não fira a primeira lei, ou seja, desde que não fira pessoas humanas. E a terceira lei de Asimov é que o robô deveria preservar a própria vida, desde que não ferisse nem a primeira, nem a segunda lei. Então, a gente tem aqui 3 leis preliminares, quando ele desenvolveu esse conceito de inteligência artificial, que podem partir, nesse primeiro momento, de uma premissa para a gente pensar: a tecnologia que nós conhecemos hoje, da forma como ela foi construída, na semântica, na gramática e na produção de sentido, a gente pode dizer que, ainda que esbarrando no contexto da literatura, da ficção científica, antes da tecnologia ser uma realidade fática, existiu a ficção, existiu a produção de conhecimento da literatura, do cinema, né? E a gente pensa, ainda que naquela concepção de ideias, nós podemos entender que hoje a produção de tecnologia vai ao encontro desses valores, dessas leis, dessa ética. Entendemos que não, e vamos ver por quê. Nunca falamos tanto de tecnologia, nunca falamos tanto de privacidade, de proteção de dados. Isso não é uma coincidência, isso não é uma questão meramente, como é que a gente pode chamar, ao acaso. Na verdade, existe todo um contexto geopolítico em que o Brasil está inserido e que esse contexto geopolítico, de fato, produz toda essa conformação de sentido para que nós possamos popularizar e discutir no nosso cotidiano a interferência da tecnologia nas nossas vidas. Esse é um, dentre os muitos documentários, como Coded Bias, como, enfim, Mr. Robot, todos aqueles que eu mencionei, tem um que, em especial, pode nos trazer algumas observações sobre essa conversa que nós traçaremos nesse primeiro momento. Eu digo conversa porque eu acredito que, a despeito de ser uma palestra, a atuação profissional dos senhores, Vossas Excelências, que certamente vai poder contribuir de maneira bastante robusta, caso tenham perguntas ou qualquer tipo de intervenções, para que nós possamos pensar juntos caminhos possíveis dentro do cenário que já existe de processos discriminatórios na tecnologia. Então, esse documentário foi produzido por uma cientista que hoje é doutora, chama Joy Buolamwini. Ela é doutora pelo MIT. E, dentro de um processo de testagem que ela fazia com reconhecimento facial e robótica, ela fazia uma brincadeira chamada peekaboo, que você esconde o rosto e abre. E, nisso, o robô identificava o rosto dos pesquisadores. Qual não foi a surpresa de Joy quando, ao fazer a testagem, ela, uma mulher preta, retinta, estadunidense, o robô não a identificava. Porém, os seus colegas eram identificados em seu rosto. Então, qual foi a saída que ela conseguiu para, de fato, desenvolver essa tecnologia? Foi colocar uma máscara, como essa que vocês podem perceber, para que o robô, de fato, pudesse reconhecer os movimentos das suas mãos e, em momentos posteriores, fazer o que eles chamam de correção dos denominados erros de design. Eu digo denominados porque é interessante que nós possamos dar nomes específicos para os fenômenos tecnológicos, porque isso é que vai fazer sentido para nós interpretarmos a extensão de dano e a extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos na produção e experienciação dessa tecnologia na ponta, no contexto social. Esse é um exemplo muito interessante de como os robôs atualmente têm sido desenvolvidos. Muito diferente de como a Asimov identificou num primeiro momento, esse é o mais novo robô que vocês podem perceber, conseguem trazer expressões faciais bastante evidentes, robustas, e que muito tem aplicado
na nossa vida em sociedade, alguns efeitos no sentido de compreensão de como as pessoas interagem com a máquina. Então, cada vez mais nós estamos num movimento de tentar entender empatia e relacionamento com a máquina, principalmente quando são antropomorfizados. Mas esse é só um exemplo para demonstrar que, quando nós falamos de robô, não é só desse robô que a gente está falando. Apesar de muito impressionante e muito interessante de ver, existem outros tipos de robôs, como, por exemplo, esse aqui, que pode ser chamado de bot, ou agente inteligente, que é o robô Tai. Ele ficou famoso lá nos anos de 2015 e 2016, quando a Microsoft produziu um bot para funcionar no ambiente de uma plataforma digital. A gente vai voltar à plataforma digital para pensar as relações de trabalho logo mais. Mas para produzir efeitos dentro daquele ambiente, daquele ecossistema das plataformas digitais. Qual não foi a surpresa quando, em menos de 24 horas, o robô já estava elaborando e tinha aprendido toda sorte de impropérios machistas, racistas, sexistas. Essa foi uma das frases mais conhecidas do robô Tai, que foi retirado de circulação, mais uma vez, em menos de 24 horas. Em que ele dizia, Hitler did nothing wrong, ou seja, Hitler não fez nada de errado. Então, o objetivo inicial da Microsoft era desenvolver um bot, um agente autônomo, um agente inteligente, que pudesse fazer conversas, muito obrigada, conversas que a gente pode chamar divertidas, informais, com os usuários da plataforma Twitter e aprender a partir de uma tecnologia que nós chamamos de processamento de linguagem natural. Vocês não precisam saber nada disso, mas só para fazer uma contextualização, eventualmente pode ter alguém que trabalha com a área para saber qual tecnologia era aplicada. E, nesse processo, ele aprendeu toda sorte de impropérios. Esse foi um dos muitos que aprendeu e foi retirado de circulação imediatamente. Mas a pergunta que nós fazemos no primeiro momento é, talvez seja interessante entender como é que surgem esses vieses ou processos discriminatórios por algoritmos para entendermos como podemos, dentro de uma situação fática que é trazido para uma sentença, trazido para um processo decisório, entender exatamente quais são os termos que precisamos mitigar nesses processos. E eu digo mitigar por quê? E eu falo mitigar com muita responsabilidade. Não existe produção de tecnologia sem risco. A produção de tecnologia, tratamento de dados pessoais, apesar disso não ser uma fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, porque regulação de inteligência artificial é uma coisa, regulação de proteção de dados é outra completamente diferente. Tensionam e, em alguma medida, se entrelaçam para a produção de um dos dois insumos da inteligência artificial, que são bancos de dados massivos. A inteligência artificial funciona com grande poder computacional e bancos de dados massivos. Esses são os dois grandes insumos da inteligência artificial. A LGPD incide no tratamento do banco de dados, mas não tem como regular por si só o processo de desenvolvimento da inteligência artificial. Por isso que a regulação da IA é tão interessante e vai ter outras camadas que a gente vai falar logo ao final. Espero que tenhamos tempo para isso, né? Eu, por conta do horário também, não quero me alongar e nem prejudicar a fala da minha colega. Mas como surgem os vieses de inteligência artificial? Basicamente, tem um artigo que é muito interessante, eu deixo aqui para que vocês possam consultar caso desejem, que foi produzido pela pesquisadora Carla Vieira, uma tradução do artigo da Karen Hall, que também é do MIT Technology Review, que diz como os vieses realmente surgem de maneira técnica na inteligência artificial e por que é tão difícil corrigi-lo. Ele é difícil por quê? Porque, como eu dizia anteriormente, agora concluindo o que eu dizia no momento preliminar, não existe produção de tecnologia sem risco. Não há como erradicar qualquer tipo de processo discriminatório. Por quê? Os vieses vão surgir no processo de desenvolvimento da própria tecnologia em si. Qual é o conceito de vieses? Vieses podem ser entendidos, pelo menos no meu livro eu trago assim, depois de uma compilação de leitura de autores da tecnologia e do direito, inclinações para processos automatizados de tomada de decisão
em detrimento de um ou outro. Em outras palavras, o que a gente pode entender é: os vieses podem ser entendidos como inclinações para que determinadas tomadas de decisão sejam preferidas e ou preteridas em detrimento de outras. E não há como dizer que a produção de alguma tecnologia vai ser completamente apartada de vieses, porque aonde há produção de tecnologia, há produção de ações e valores e interesses humanos no processo de produção em todas as camadas de elaboração. Então, sempre haverá vieses. Sempre. Sempre haverá discriminação. Por isso que digo que o papel da política institucional, ou pelo menos das instituições como um todo, é tão importante para a produção da norma da regulação, para a interpretação dessa norma e para a aplicação da norma em si. Porque no contexto social é a partir daí que nós, de fato, vamos conseguir respostas a partir do direito dentro dessa cultura jurídica que desenvolvemos até aqui. Então, a gente não tem um consenso específico sobre o que é inteligência artificial, o que eu não quero me adeter muito para não perder tempo, mas é extremamente relevante trazer, é que não existe um consenso sobre o que se entende por inteligência artificial. Existem muitos conceitos, mas não existe um consenso. Algumas pessoas entendem como a tentativa de replicação da inteligência humana. Dizer que hoje a forma como nós produzimos e vivemos a tecnologia pode ser subdimensionada à mera replicação do que pode ser entendido como inteligente ou não, a partir da experiência humana, é diminuir muito as potencialidades da tecnologia. E eu falo isso por quê? Porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente tem nada mais do que uma potencialização dos processos de tomada de decisão ou de ações. Quando a gente fala de inteligência artificial, portanto, a gente está falando de automação de processos, agilização de ações. Desculpe. Então, é dentro desse cenário que a gente pensa inteligência artificial. Então, não existe um consenso na doutrina. Algumas pessoas têm pensado em inteligência computacional, pensamento computacional, mas, de toda forma, existe uma limitação semântica muito grande nesse termo que reduz as capacidades e inteligência humana, do cérebro humano, né? Então, a gente tem muitos desafios, na verdade, na computação para mitigação, não é a erradicação. Mitigação é a diminuição dos efeitos dos vieses produzidos pela tecnologia, que são inafastáveis, pelo menos em larga escala, sim. E os grandes desafios que nós experienciamos é que a computação em si, gostemos ou não, vai precisar trabalhar com conceitos jurídicos quando aplicados na vida em sociedade. O que eu quero dizer com isso? Resumidamente, não existe um consenso na doutrina, mas aqui, neste momento, nós estamos entendendo a inteligência artificial como automação de processos. Quando os sistemas Vitor e Sócrates, do STF, STJ, eles produzem automação de processos para elaboração de mandados judiciais, por exemplo, ou para o reconhecimento de recursos repetitivos, são apenas exemplos. Eles vão pegar palavras-chave a partir do funcionamento de um sistema, pode ser de processamento de linguagem natural, pode ser árvore de decisão. Precisamos ver exatamente quais são as tecnologias em cada aplicação prática no caso concreto. Mas o fato é que, basicamente, eles estão automatizando processos, acelerando o processamento de informações de modo a diminuir o tempo de trabalho, até mesmo dos próprios servidores, e aumentando a capacidade das atividades intelectuais dos servidores no sistema de justiça. Então, é nesse sentido, no primeiro momento, que eu queria trazer que vieses, portanto, inteligência artificial, a gente está falando de automação. E dentro desse processo de automação, de produção de respostas, de comparações, métodos comparativos para a produção de um determinado resultado, é ali que vai entrar o processo de inteligência artificial. No geral, é muito comum que nós escutemos que, na verdade, essas inclinações da inteligência artificial, elas vêm do treinamento desses conjuntos de dados. Ou seja, como é que eu posso encurtar ainda mais essa história?
Quando nós falamos de inteligência artificial, ela funciona com o reconhecimento de padrões. Então, por exemplo, mandados judiciais. Para que os sistemas Vitor e Sócrates, de fato, possam identificar se existem um caso de recurso repetitivo ou não, eles vão reconhecer padrões e comparar com o banco de dados que eles já têm, que passou por treinamento, para perceber se existe uma compatibilidade. A máquina vai fazer isso de uma maneira muito mais rápida do que uma ação humana. Existem alguns estudos que foram levantados pelo CNJ que mostraram que uma atividade que seria desenvolvida em 20, 22 minutos por um servidor é feita em 8 segundos, de 8 a 12 segundos, pelo sistema de inteligência artificial, quando são ações repetitivas manuais, né? Então, é interessante a gente perceber que, de fato, existe uma produção de celeridade. Mas os vieses, nesse processo de comparação de padrões, geralmente as pessoas pensam, o viés vem daí, é do treinamento enviesado. Tivemos uma professora no painel anterior que chegou a mencionar algumas das possibilidades de surgimento dos vieses nos processos de desenvolvimento da tecnologia. Eu iria além do que a professora disse e diria que, na verdade, é muito pouco você subdimensionar a existência de vieses a partir apenas do treinamento. E a gente vai ver por quê. Existem muitas camadas nas etapas de processo de aprendizagem de máquina. E sobre isso aqui eu vou passar muito rapidamente, porque talvez seja muito técnico, mas... eu vou fazer em, 5 minutos, realmente, mas não, é importantíssimo que nós passemos por isso para entendermos como, para a produção de decisões judiciais, é importante a gente entender da onde vêm as etapas de processo de aprendizagem, para, a partir daí, termos um olhar crítico sobre a incidência do direito dentro desse cenário. Então, o primeiro ponto vamos falar de um exemplo prático para a gente dar concretude a isso. Análise de crédito. Toda vez que existe uma análise de crédito, alguém solicita um cartão de crédito, alguém solicita um empréstimo, pode ser bancário ou não, a gente tem um objetivo. Todo sistema de inteligência artificial que vai automatizar ações, ele tem um objetivo, que é solucionar algum problema. Então, para solucionar o problema, primeiro a gente precisa entender de que problema a gente está falando. Por exemplo, quando a gente constrói um modelo, um algoritmo, para conseguir fazer uma análise de crédito por inteligência artificial, melhor do que pelas ações humanas, a pessoa chega com os documentos no banco, apresenta sua vida pregressa e passa por uma análise pessoal do atendente. Hoje, com inteligência artificial, não é mais assim, é a partir do cruzamento de informações e Big Data. Então, qual é o objetivo na construção de um modelo de análise de crédito num primeiro momento? Definir elegibilidade. Então, gostemos ou não, não é apenas no direito que nós estamos cunhando ou interpretando bens jurídicos tutelados. A ciência da computação, tecnologia da informação, para desenvolver sistemas, precisa conceituar coisas. Ainda que não tenham conhecimento técnico jurídico para tanto, ainda que seja para uma solução jurídica, eles precisam cunhar um conceito, mesmo que não tenham essa experiência. Por isso que as etapas de produção de uma tecnologia, que sejam para os tribunais ou não, precisam passar por uma multissetorialidade, ou seja, uma conversa com vários campos de atuação para a produção da tecnologia no final. Então, o primeiro ponto é a definição do problema. Como é que o desenvolvedor vai entender o que é elegibilidade ou não? O que se entende por elegibilidade? Então, na própria definição do problema, nós podemos ter um primeiro passo para a incidência de vieses. Conseguem perceber isso? Num segundo momento, aí sim é a coleta de dados. Você não pode colocar um algoritmo para correr a qualquer momento. Você precisa passar por um processo de treinamento para entender que aquele sistema que utiliza técnicas de inteligência artificial, de fato, se mostra seguro. Então, como esses dados são coletados? Também é uma questão importante. Como eles são armazenados? Como eles são tratados? Então, etapa de coleta de dados, talvez para nós seja mais patente de visualizar uma incidência de
hipóteses de treinamento enviesado, mas não se resume a isso, porque na terceira etapa de aprendizagem de máquina, seja ela com maior ou menor interferência humana no processo de aprendizagem, e mais uma vez, quanto mais complexa a tecnologia, menor a interferência humana. Como a gente viu, existe uma diferença muito grande de complexidade entre aquele robô que nós visualizamos antropomorfizado e as técnicas de inteligência artificial daqueles sistemas e um robô TAI, que é só um agente autônomo para funcionar dentro de uma plataforma digital. Então, tem complexidades diferentes e técnicas de IA diferentes para cada objetivo. E então a terceira etapa, por fim, para que possamos passar por isso, é entender quais são as variáveis que o algoritmo vai entender, vai considerar, para conseguir, de fato, resolver o problema, a solução para a qual a tecnologia foi produzida. Então, voltando para a análise de crédito, por exemplo, você precisa considerar variáveis para entender o que você vai entender como elegibilidade. Que variáveis são essas? Você não vai emprestar dinheiro para qualquer pessoa, você precisa entender se a pessoa tem condições de pagar aquilo de volta. Então, precisam existir critérios para tanto. Como é que a gente vai averiguar? Idade, renda, às vezes algumas tecnologias, alguns sistemas aplicam também o local de moradia, a vida pregressa, os pagamentos, a vida contábil, veja, a vida financeira do indivíduo. Então, conseguem perceber que encontrar as variáveis também pode incidir aqui em processos de discriminação. E, sobre isso, por fim, é importantíssimo que nós tenhamos em mente que não existe a proibição do uso no Brasil de dado nenhum, ainda que para treinamentos de inteligência artificial. Seja dado sensível ou não, a LGPD não proíbe o tratamento de nenhum dado pessoal. A forma como esses tratamentos serão realizados é que sim, ou se estão nos termos da lei ou não, é que vai haver algum tipo de incidência aí. E é muito importante ter isso em mente, porque não é na extirpação do uso de algum dado que a gente vai solucionar o problema, não é na proibição do uso de alguma informação, é em todo o modus operandi do desenvolvimento da tecnologia. Mas por que, então, corrigir vieses é tão difícil? Rapidamente, por 4 motivos. O primeiro, porque é muito difícil a gente encontrar aonde é o exato momento em que o viés acontece. Ele é na produção, no conceito geral da solução do problema? É no treinamento? É na análise das variáveis? É muito difícil identificar quando a tecnologia já está rodando. Você identificar, foi naquele ponto. Então, é muito difícil corrigir a partir da extirpação de algum tipo de problema. E a gente vai dar concretos daqui a pouco para vocês verem por que é tão difícil. O segundo não existe testagem perfeita, hermética. Eu costumo dizer que, quando a gente produz uma solução tecnológica, a gente trabalha com ingredientes num ambiente seguro, sandboxes, principalmente as fintechs têm trabalhado atualmente muito no campo regulatório do direito financeiro, muito com sandboxes, né, para depois serem aplicados em larga escala. Então, a gente tem, num primeiro momento, um ambiente supostamente seguro. Quando entra no contexto social, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é como se fossem as meninas superpoderosas. É o desenho da minha geração, né? Eu sei que tem alguns magistrados aqui, umas magistradas que também devem ter a minha idade, porque esse é um público bastante jovem. E, no geral, e eu posso perceber que qual era a fórmula das meninas superpoderosas? Açúcar, tempero e tudo que há de bom. E aí, de repente, acidentalmente, o professor Antônio bateu na mistura com o elemento X e, bum, houve uma explosão, meninas superpoderosas. É um exemplo muito bobo, mas pode dar uma visualização interessante. Quando a gente trabalha com açúcar, tempero e tudo que há de bom num ambiente hermético para a produção de tecnologia, quando entra num contexto social, aqui é o elemento X, é imprevisível nós observarmos como as tecnologias vão se comportar dependendo de cada contexto social no qual ela está sendo apresentada. Então, tecnologias que são produzidas, por exemplo, no norte global, no Vale do Silício, quando são absorvidas nessa economia de dados aqui no Brasil e outros países do sul global também, vão encontrar ecossistemas sociais diferentes, hierarquias sociais diferentes,
outras formas em que essas sociedades foram moídas pela lógica da colonialidade, por exemplo, até nas regionalidades, a aplicação do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, vai ser completamente diferente como um sistema de tecnologia vai se apresentar, porque existem vicissitudes próprias de cada contexto social. Para a decisão judicial, isso já acontece, imagina com a produção de tecnologia, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, contextos culturais e etc. Então, terminando essa parte, as tecnologias elas também produzem resultados diferentes em contextos sociais diferentes, como eu havia mencionado, e por isso a atuação responsável e responsiva das instituições de justiça, com consciência e compreensão de como esses sistemas de fato funcionam, aplicando a lógica jurídica, faz tanto sentido. Finalizando também nesse ponto, que os vieses não são fenômenos exclusivos da ciência da computação, existe também no direito, na produção de sentenças judiciais, existe uma série de ações, e tudo isso os senhores sabem muito melhor do que eu, Vossa Excelência sabe muito melhor do que eu, sobre a possibilidade de incidência de vieses e o cuidado devido que é tomado no processo de produção de sentenças judiciais, mas o fato é que, ainda que nós compreendamos que vieses fazem parte do contexto social como um todo, não existe um ambiente hermético para a produção de nenhuma solução, seja ela tecnológica, jurídica, os vieses, é na computação que os conceitos vão precisar ser aplicados. Então, por exemplo, credibilidade, elegibilidade, consentimento, liberdade de expressão, segurança, são todos institutos, conceitos e também bens jurídicos, privacidade, propriedade, então são bens jurídicos tutelados, que vão precisar ganhar concretude a partir de modelos matemáticos quando aquele sistema, aquela aplicação com técnica de inteligência artificial roda na sociedade. Então, existe aqui todo um ecossistema para nós observarmos o quanto ele é vívido, né, enquanto a gente está vivenciando aquele cenário. E, como já estou me encaminhando para o final, talvez seja interessante eu passar rapidamente sobre isso aqui e partir diretamente para a questão das plataformas, mas quando nós falamos de produção de tecnologia, em sua maior parte, considerando o contexto histórico e social brasileiro, as grandes empresas de tecnologia, quando abraçam a sociedade brasileira, existem dois efeitos interessantes. O primeiro nós estamos absorvendo tecnologias que não foram produzidas por nós. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto essas tecnologias, essas grandes empresas, Big Techs, elas adentram o nosso contexto social de modo que elas modulam uma parte da nossa cultura, uma parte das nossas vivências, ao mesmo tempo em que também extraem de nós matéria-prima para a sua sustentação de liderança no mercado de economia global. Dito de outra forma, as empresas, a economia digital é movida a dados. Então, ao passo que o Brasil ele absorve essas tecnologias, ele também produz para ela produto, matéria-prima, que é a produção de dados massivos e constantes para continuarem o seu processo de liderança mundial. Não é por acaso que o WhatsApp, por exemplo, no Brasil encontra o segundo maior público no mundo, perdendo apenas para a Índia. E começamos a ser verdadeiro quintal de experimentações de algumas empresas de tecnologia, como, por exemplo, o WhatsApp Pay, quando muda os seus termos de uso para facilitar a diminuição da criptografia de ponta a ponta. Não sei se Vossas Excelências conhecem isso, mas com a mudança dos termos de uso, as contas comerciais do WhatsApp não têm proteção de criptografia de ponta a ponta, de modo que os usuários sequer têm conhecimento disso. Então, houve algumas ações que foram impetradas pelo IDEC, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal também, o procurador Yuri esteve na frente dessa ação. E o fato é que, se utilizando da ignorância da população em relação aos conceitos técnicos de funcionamento, vão espalhando cada vez mais os seus efeitos, porque eles barateiam os sistemas de oferta de serviços online.
Hoje em dia, dificilmente você vê alguma empresa que desenvolveu o seu próprio chatbot, por exemplo, desenvolveu sua própria tecnologia de chat para que as pessoas possam resolver soluções a partir de algum lugar. Utilizam o WhatsApp, que é uma ferramenta pronta, paga, é muito mais barato do que desenvolver uma tecnologia, porém, com termos de uso já modulados, diferente da conversa individual. Se nós conversarmos individualmente, nós teremos uma produção de criptografia de ponta a ponta. Quando você conversa com o chat do WhatsApp, utilizado por uma empresa, utilizado por um órgão público, enfim, não existe proteção de criptografia de ponta a ponta, porque essa terceirização do serviço, para viabilizar o volume e os custos, extirpa mais essa camada de proteção, que é uma camada de segurança da informação bastante celebrada, né? E o WhatsApp ganhou essa notoriedade, essa, como a gente pode chamar, essa popularização, justamente por se vender como uma ferramenta segura. E digo isso não para demonizar nenhum tipo de tecnologia, não é sobre isso. É para trazer concretude e situações fáticas de preocupação sobre como estamos nos relacionando com essas tecnologias sem conhecer tecnicamente seu modo de funcionamento e as disputas jurídicas a partir do que a gente entende como segurança, né, na utilização dessas ferramentas. Então, vou trazer apenas 2 exemplos aqui para que vocês possam perceber como as discriminações por tecnologia funcionam. Esse foi um caso que aconteceu em 2016. Uma família de taiwaneses comprou uma máquina Nikon que tinha como objetivo, vejam, objetivo para a solução tecnológica, melhorar as fotos. Evitar que as pessoas saíssem de fotos de olhos fechados. Quantas vezes a gente vai tirar uma foto e a gente sai com o olho fechado? Então, a câmera, os sistemas, supostamente, criaram uma solução tecnológica. Vamos avisar quando as pessoas estiverem de olhos fechados. Porém, ninguém dessa família, à época, conseguiu tirar foto, porque a família de taiwaneses sempre recebia essa pergunta: Did someone blink? Alguém piscou? Então, houve uma denúncia em relação a isso. Algumas pessoas, alguns pesquisadores, professor Tarcísio Silva, têm entendido esse e outros fenômenos como racismo algorítmico. Outras pessoas chamam de vieses algorítmicos na tecnologia. Independente da nomenclatura que nós possamos dar, o fato é que nós conhecemos que a produção de tecnologia, quando projeta uma solução, quando entra no contexto social, encontra ecossistemas completamente diferentes. A produção dessa tecnologia no Canadá produziu efeitos distintos de quando utilizado por uma família de taiwaneses com esse feature. Um outro exemplo que ficou muito famoso foi em 2015, 2016 também, quando o Google Fotos desenvolveu uma tecnologia de armazenamento gratuito de imagens. Ela viabilizava que as pessoas pudessem armazenar, foi logo no início das nuvens, né? Armazenar imagens de maneira gratuita para salvar seus espaços de hardware, né? Nos seus telefones, nos seus computadores. Então, as pessoas utilizavam. O que aconteceu aqui? O que eles não avisaram é que, quando as pessoas colocavam fotos nos seus sistemas, eles treinavam um sistema de inteligência artificial próprio deles, a partir das imagens colocadas pelos usuários. E isso aqui a gente chama de técnica de visão computacional. Ele identifica do que se trata e nomeia, a gente chama de tagueia o que aquilo ali está representando. Então, a gente tem aqui arranha-céu, aviões, carros, bicicletas, e um casal de senegaleses foi rotulado como gorilas. Então, quando houve essa denúncia também no Twitter, a Google levou 3 anos para trazer uma resposta para os tagueamentos racistas que esse sistema de inteligência artificial aprendeu a partir de aprendizagem automática. E aí, qual foi a solução que eles deram? Depois de tanto tentar treinar, ou pelo menos alegadamente tentar treinar em contrapartida esse aprendizado racista, eles simplesmente retiraram gorilas do banco de dados, do universo banco de dados. E aí, o que aconteceu? As pessoas pretas retintas pararam de ser tagueadas como gorilas, porque no universo banco de dados desse sistema de inteligência artificial não existiam mais gorilas. Então, vejam, tudo isso para dizer que a inteligência artificial não é tão inteligente assim. E a interferência e a incidência humana
seja individual, seja coletivo, seja pela via institucional ou não, fato é que precisamos trazer respostas para os conflitos que nos são próprios da nossa relação com a tecnologia. E esse é um livro muito interessante que, para começar, finalizando, na verdade, falando de plataformas de trabalho e plataformização da vida e trabalho, esse é um livro que foi desenvolvido por um chinês que trabalhou muito tempo no Vale do Silício, chamado Kai-Fu Lee. Ele disse que um dos grandes riscos, dentre os muitos, dessa corrida da inteligência artificial, que está sendo encabeçada nesse momento entre Estados Unidos, Vale do Silício e China, para quem vê os noticiários consegue ter um pouco mais de percepção dessa disputa geopolítica para a dianteira da produção da inteligência artificial no mundo, essa corrida pela instituição do 5G. Quem estabelecer primeiro o 5G vai estar na dianteira do mundo da produção de tecnologia também, das principais tomadas de decisão sobre tecnologia. Não preciso nem falar nada sobre o quanto o Brasil está escorregando com as licitações do 5G e perdendo uma oportunidade preciosa de ganhar uma dianteira muito potente para a nossa produção de tecnologia, de pesquisa e de desenvolvimento. Mas o fato é que o Kai-Fu Lee identifica que, dentre muitos dos grandes desafios a serem enfrentados pelo contexto geopolítico global, o principal são as relações de trabalho, em que os países do sul global, sobretudo e com maior destaque, vão experienciar uma grande queda, um grande prejuízo social para capacitação, qualificação e posicionamento a partir do que se entende como relações de trabalho, podemos chamar saudáveis, dignas, justas, corretas, o bem jurídico que nós entendemos mais adequado. Eu vou até passar sobre isso aqui, apesar de ser muito importante, mas por conta do tempo, eu vou priorizar esse debate que vai mais ao encontro dos interesses dos senhores, que vai nos mostrar que nunca estivemos tão conectados. A gente fala de plataformas inteligentes, assistentes virtuais, wearables, né, os relógios inteligentes que estão comunicando com outros dispositivos eletrônicos a partir da internet, sistemas integrados. Isso já é uma realidade na nossa vida. O que a gente esquece é o lado B dessa etapa, que mostra uma produção de tecnologia, um descarte cada vez maior, verdadeiras... o slide ficou feio aqui, mas as primeiras imagens aqui que os senhores podem visualizar à esquerda, à minha esquerda, né, são o que a gente chama de lixão de Gana. É um lixão que é uma realidade na África, no continente africano, acho que na Nigéria, na Nigéria também tem, em Gana, que são lixões de descarte de produtos eletrônicos. Então, existem espaços inteiros que recebem o lixo eletrônico do mundo todo para ser queimado, tratado e até mesmo enterrado e soterrado naquelas territorialidades. E o grande fato que nos causa muito assombro, para além do debate sobre sustentabilidade, é que aquilo ali virou um ecossistema de relações de trabalho que nós precisamos ter muito cuidado para visualizar as tendências de adoção disso nas nossas territorialidades aqui no contexto do Sul Global e no contexto brasileiro também, já que nós somos um país que cada vez mais tem enfrentado a entrada no mapa da fome, uma precarização muito grande das relações de trabalho e também, para além do descarte e de novas formas de concepção de trabalho, com descartes e processos tecnológicos, nós temos também a precarização a partir das plataformas digitais com entregas como iFood. Botei o iFood aqui como exemplo, mas não é para bater somente em iFood. Eu digo assim, Uber, 99, são apenas alguns exemplos que vocês vão visualizar daqui a pouco no relatório que eu vou apresentar e sugerir para a leitura dos senhores. Acredito que vai ser de grande interesse. As plataformas, por si só, já têm uma estrutura de vislumbramento do lucro. Toda vez que existe uma produção de sentido para que as pessoas entrem em plataformas, a gente está colocando as pessoas dentro de espaços herméticos, como se a internet simplesmente funcionasse ali.
Já houve o tempo que a gente visualizava, entrava em redes sociais. Eu tive Orkut, não sei se os senhores tiveram, mas eu tive Orkut, a gente acessava o Orkut. Hoje em dia, nós não conseguimos nos desvencilhar disso aqui. Não existe mais o contexto de vida digital e vida pessoal. A gente já está nesse... Já diz Elon Musk, né, com as devidas críticas, mas é uma frase que ele diz, nós já somos ciborgues, como se os celulares fossem a extensão dos nossos braços. Se nós ficarmos 15 minutos sem celular e tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma palestra, alguma aula, alguma decisão que precisa ser tomada, e vocês não tiverem o rápido acesso a uma plataforma, a uma internet, a gente fica completamente louco. Então, nós já estamos dependentes desse cenário hiperconectado, mas as plataformas pioram isso. As plataformas, elas se alimentam da presença das pessoas nos espaços digitais e da importância que elas ganham a partir dessa quantidade vultosa de pessoas que alimentam e retroalimentam as interações dentro daquele espaço. Então, na verdade, o que as plataformas produzem, o objetivo das plataformas, se vocês lembrarem daqueles escândalos da Cambridge Analytica, quando o Mark Zuckerberg foi questionado nos Estados Unidos, né, pelo Congresso, houve aquela inquisição toda. Houve algumas brincadeiras também sobre ele ser reptiliano, um monte de memes, foi super engraçado, mas a despeito disso, o grande fato é que os senadores não entendiam qual era o objetivo do Facebook. Mas vocês dão isso de graça? O que é o objetivo de vocês? Aí eles falou, we run ads. Nós produzimos, nós geramos propaganda. O objetivo de nós estarmos nas plataformas hoje, seja Instagram, escolham a plataforma que quiserem, TikTok, saindo da meta, é receber propaganda. Nós somos bombardeados de propaganda o tempo todo. Então, aquele serviço gratuito não é gratuito. Nós somos bombardeados de propaganda. Nós entramos para sermos bombardeados por propaganda. E é ali que gera o lucro. E com a questão do Twitter, finalizando essa parte aqui, é interessante que nós tenhamos em mente que já existem alguns movimentos, muito obrigada, alguns movimentos demonstrando o quanto ele lucra também com a exploração de uma série de polêmicas. A Djamila Ribeiro entrou com uma ação civil pública perante o Ministério Público, solicitando o reconhecimento por parte do Twitter de que ele eu acho uma tese difícil, né, de se sustentar por si só, mas eu acredito que o corpo técnico jurídico dela deve estar cuidando disso com a devida excelência. Eu conheço o corpo técnico dela, certamente eles estão tratando com uma grande qualidade e eficiência, mas é uma tese difícil de sustentar, que o Twitter é a plataforma mais tóxica e que ele lucra com a exploração do racismo e misoginia. É muito difícil provar isso, porque eu não estou tirando a razão dela, não. Eu acho uma ação muito importante. Eu só digo que é difícil tecnicamente para quem trabalha com direito e tecnologia por força do segredo industrial que os algoritmos detêm de proteção, como sistema de proteção, né? É muito difícil você pegar qualquer ação concorrencial e você solicitar apenas à vista de um processo no CAD. Não vamos muito longe, não, vamos no CAD. Um processo de concorrencial envolvendo Big Tech. O que você vai receber, se você receber, porque eles alegam que existe incompatibilidade entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD, que não existe, para concessão de processo. Eu falo isso como pesquisadora que faz muito pedido de LAI, muito pedido de Lei de Acesso à Informação negado para fazer pesquisa, para promover política pública. Então, quando você recebe, se você receber as informações devidas, elas vêm completamente apagadas em uma série de informações por força do segredo de negócio. Então, a argumentação, como é que a gente aplica o artigo 20 da LGPD, por exemplo, que trata das auditorias que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode realizar em algoritmos quando eles são protegidos de segredo de negócio. Até hoje eu não vi nenhuma auditoria, estou muito curiosa para ver como é que a NPD vai mobilizar isso aí. Mas isso tudo só para mostrar que há algum tempo já estão acontecendo algumas explorações dentro das plataformas que funcionam como cercos digitais e que fazem, no ideário social,
algumas ideias de que a internet é a própria plataforma. Alguns estudos de 5 anos atrás, um pouco depois de eu começar a pesquisar, a especializar em direito e tecnologia, fizeram pesquisas entre usuários do Facebook e 56% a 58% dos usuários acreditavam que a internet era o Facebook. O Facebook. A internet era o Facebook. Então, as plataformas têm um papel enclausurador e causam uma dependência social, como se você não pudesse estar no lugar que as pessoas não estão. Você está porque todo mundo está. Então, começam ali também uma série de relações de consumo, relações de trabalho. Quero ver alguém hoje em dia trabalhar no mercado corporativo sem trabalhar com WhatsApp. Você fala com seu chefe que você vai ser contratado, mas que você não vai utilizar o WhatsApp para trabalho, porque você não tem no seu telefone. Eu quero ver se você vai ser contratado ou se você vai ser reconhecido como um grande visionário da privacidade. É muito difícil. Além disso, outras denúncias também vêm acontecendo em relação a plataformas. Eu coloquei o Twitter como exemplo, não porque não gosto dele, muito pelo contrário, uso bastante, mas para reconhecer que são espaços em disputa, né, de vieses racistas que os algoritmos estão detendo naquela plataforma. Alguns grupos têm pensado em construir comitês de ética na sociedade, mas o ponto-chave que eu queria trazer e, de fato, realmente finalizar essa conversa que estou tendo com Vossas Excelências houve a produção de um relatório muito interessante da Fair Work Brasil, no ano passado, sobre o que é economia de plataformas e como é que a gente desenvolve um trabalho, ou o que se entende por trabalho decente nessa economia digital. Coloquei aqui o QR Code, se os senhores quiserem, posso compartilhar também minha apresentação, caso desejem acessar esse estudo muito bacana. Mas, basicamente, o que a Fair Work traz é como está havendo um levante muito devastador de precarização do trabalho em muitas frentes. Assim como o Caio Fuli dizia nos idos de 2016, 2017, quando ele publicou aquele livro, tem até um livro, uma tradução em português, acho que é Inteligência Artificial, do próprio autor, tem em português, mas já estamos experienciando uma precarização robusta a partir da plataformização da vida e do trabalho. Então, a gente tem aqui exemplos de trabalhos novos, precarizados e nocivos para a vida social, como as próprias fazendas de cliques. Não sei se os senhores já conhecem. Vocês já viram como é que funcionam as fazendas de cliques? Essas são fazendas de cliques. Elas estão cada vez mais informatizadas. Do meu lado direito, nós temos as fazendas de cliques automatizadas. Vejam que a gente falou sobre automação de processos, inteligência artificial, como é que existem vieses. Então, do lado direito, a gente tem sistemas clicando, comentando a partir de agentes autônomos para a interação falsa dentro de Spotify, dentro de Twitter, construção de bots políticos, né? No contexto das eleições, as pessoas estão preocupadas com bots. Então, os engajamentos virtuais, muitas pessoas compram seguidores, compram comentários no iFood, por exemplo. Essa comida estava uma delícia. Algumas lojas compram por fazenda de cliques, um monte tem 5 estrelas e uns comentários super falsos. E do lado direito aqui, que os senhores estão vendo, são os automatizados. Essa aqui foi uma foto muito famosa do meu lado esquerdo de uma fazenda de cliques na China, em que eles colocam verdadeiras plataformas com vários celulares, alguns da Apple, mas muitos da Samsung são privilegiados por força do sistema operacional deles, que viabiliza uma celeridade maior nas atividades, e que fica a pessoa o dia todo clicando, mexendo, curtindo, comentando. Dependendo do valor que você paga, a pessoa só curte. Dependendo do valor, a pessoa comenta. Algumas empresas pagam, às vezes, até $10 mil para elevar o seu ranking no... Qual é o nome desse serviço, gente? Que eu não tenho... Eu só tenho o iOS, eu não tenho o outro. Mas aqui no iOS é a App Store. Google Play... tá vendo como é que eu não sei? A vergonha da profissão, eu não sei quais são os nomes dos outros. Google Store, foi esse mesmo. Google Play,
Google Play. Então, são essas. Então, para elencar o ranking, as pessoas verem quantos downloads, quantos comentários, se aquele aplicativo realmente é legal, se não é, também pode ser falseado por fazenda de cliques. E as pessoas são remuneradas para isso. Então, robustamente, já existe um mercado bastante grande na China, obviamente, não sei, 2 bilhões de pessoas, né? Tem muita gente, mas também tem na Rússia, e aqui no Brasil está ganhando muito corpo. Tem várias denúncias de trabalhos feitos para plataformas digitais também, para treinamento de inteligência artificial de plataformas digitais. Isso tudo para mostrar o quê, pessoal? Que, no fim das contas, quando a gente fala de produção de tecnologia, de riscos, de plataformização da vida, a gente não está falando de platitudes, não estamos falando aqui de discurso bonito, a gente está falando da concretude da realidade fática que se põe diante de nós no contexto social brasileiro. E quando tensionado com as relações de trabalho, isso ganha contornos muito mais dramáticos. Para além de aguardar uma ação civil pública por parte das autoridades, tenho para mim, e finalizo minha fala aqui, e estou ansiosa para ouvir a minha colega falar também sobre a palestra dela, vai ser um tema muito importante, estou super interessada, porque eu não sou especialista nisso, eu estou super interessada, porque eu tenho um grande amigo que me ensinou sobre essa questão das fazendas de cliques, e que trabalhou aqui no Fair Work Brasil, nesse relatório, que chama Marcos Aragão. Ele é da área do direito do trabalho. Tenho para mim que um dos grandes especialistas hoje em economia de plataformas e relações de trabalho no Brasil. Ele é doutorando na PUC-Rio, Marcos Aragão. E aí ele elaborou essa pesquisa junto com o grupo de trabalho da Fair Work. Hoje ele tem uma posição de dianteira nesse grupo de trabalho, de pesquisa. E eu consegui perceber que, no final das contas, nós precisamos tomar assento no lugar que nos cabe. Primeiro lugar, reconhecendo os desafios para o direito. No segundo lugar, reconhecendo os desafios para a magistratura do trabalho, para visualizar esses fenômenos que se colocam diante de nós. E, num terceiro momento, para além de reconhecer os desafios, reconhecer as oportunidades na compreensão dos fenômenos sociais, observância de como eles funcionam e entender que o direito precisa ser mobilizado para a proteção das pessoas, para a proteção e desenvolvimento de relações de trabalho com parâmetros decentes de vivência mesmo. E quando as plataformas vêm, é importante que percebamos que são predatórias. E são predatórias também quando produzem novas formas, novas relações de trabalho. Que nós tenhamos essa consciência, essa observação. Tenho muito a aprender também com a magistratura, eu sou professora de formação, mas acredito que a gente tem muito aí para compartilhar diante desses fenômenos e pensar juntos caminhos possíveis dentro de uma sociedade cada vez mais hiperconectada, cada vez mais movida a dados, mas também cada vez mais em disputa nos ambientes digitais e trazendo o chamamento à responsabilidade das instituições para que não lavemos as mãos diante desse cenário, deixando que empresas de tecnologia possam utilizar do tecido social brasileiro e das instituições brasileiras como quintal de experienciação para angariamento de lucros, né? Que possamos sempre centralizar o direito e a aplicação dele no que nos importa mais, que são as pessoas. Então, muito obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Bianca. Muito obrigado por ter vindo à nossa escola e ter nos trazido discussões, temas tão importantes, tão presentes na nossa vida, que muitas vezes nós sequer percebemos, mas essas discussões éticas relacionadas à tecnologia realmente são muito importantes.